Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, verso 5. Se arrependimento matasse, provavelmente você já deve ter escutado ou até mesmo pode ter dito essa frase. De fato, há escolhas que fazemos ou deixamos de fazer que trazem consequências que não gostaríamos de experimentar, e somos levados a pensar: se arrependimento matasse. Mas não é sobre esse tipo de arrependimento de que o texto trata. O salmista fala de algo muito sério: as consequências da falta de arrependimento, da falta de confissão de pecados. E ele vai exaltar a verdadeira felicidade que há sobre aqueles que são perdoados. Neste salmo, Davi expõe a felicidade de quem recebe o perdão de Deus. Mais especificamente, no versículo de hoje, ele resolveu pôr tudo para fora e confessa todos os seus pecados ao Eterno. Na experiência do salmista, de repente, a pressão foi embora e o peso da culpa pelo pecado desapareceu. A experiência de receber o perdão divino é algo inigualável. Entretanto, não se passa diretamente do pecado ao perdão. O perdão existe, de fato, e ai de nós se ele não existisse. Mas há um problema muito sério, impossível de ser contornado, para o qual muitas vezes não nos atentamos e acabamos por não experimentar o perdão curador do Senhor Deus. É que entre o pecado e o perdão há uma passagem obrigatória que se chama arrependimento. Deus não autoriza ninguém a falar em perdão sem falar antes em arrependimento. Sem arrependimento, o perdão simplesmente não acontece. Perdão sem arrependimento estimula o próximo pecado e gera uma vida de cinismo para com Deus. Perdão sem arrependimento não cura ninguém, não transforma ninguém. Tanto João Batista, o precursor de Jesus, quanto o próprio Jesus, aquele que havia sido anunciado por João, iniciaram sua pregação com este apelo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pedro, quando a multidão que estava em Jerusalém no dia de Pentecostes perguntou aos apóstolos o que deveriam fazer diante da forte convicção de pecado que tomou conta deles, responde de imediato: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O perdão retira um fardo de sobre as costas que ninguém suporta. Só o perdão pode levantar a mão de Deus que pesa dia e noite sobre aquele que está em pecado. O perdão acaba com o senso de culpa, com os pesadelos, com a agitação nervosa, com os sobressaltos no coração. O perdão restaura a saúde física, emocional e espiritual, além do bom humor. O perdão devolve a alegria que o pecado rouba de nós. Perdão, sem arrependimento, pode até encher os templos religiosos, mas perdão sem arrependimento não enche a igreja de Jesus Cristo. Perdão sem arrependimento é uma afronta contra a santidade de Deus. Arrependa-se. Pai santo e perdoador, venho diante de Ti com meu coração cheio de arrependimento, confessar o meu pecado e implorar por seu perdão. Perdoa cada um dos meus pecados, sejam em palavras, pensamentos ou comportamentos. Perdoa-me até mesmo das vezes que nem sequer percebi que pequei contra Ti. Carrega para longe de mim toda a culpa, todo o fardo que o pecado traz. Eu confio no Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Que este dia seja mais um dia em que você possa experimentar da santa e bendita presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo.